Bom dia, povo de Deus. Já fazia algum tempo que eu não vim aqui à frente, né, para pregar. E feliz de estar aqui de volta. Tivemos a oportunidade nesse último mês de recebermos aqui vários pastores. Nesse mês de julho também a gente vai receber outros pastores aqui. E isso é sempre de grande bênção para todos nós. Já começou o período de julho, chegou o calor, finalmente, né, Dani? Eu estou olhando para a Dani de lá, do Paulo Vitor, viu? Para ninguém achar que eu estou errando o nome. A Dani chegaram aqui, acho que setembro do ano passado, outubro, e não pegaram um calorzinho daqui, não é? Então estavam estranhando, como é que pode? Até a Califórnia, é frio, mas finalmente chegou o calor, e agora vocês vão sentir como se estivessem em Goiânia, assim, bem naquele mês abençoado. Nós estamos felizes, temos aqui a Débora, a Nicole, o Lucas, a Rebeca, o Osimar. Eles são os nossos, oficialmente, né, nossos novos membros aqui, ok? A gente quer dar as boas-vindas para eles. Como é que a gente faz? Ó? Assim, a saudação, né? Bem-vindos. A gente tem um presente para você. Pedimos a carta, agora vamos ter que aguentar, né? Mas eles são uma bênção para a gente, são talentosos, uma família cheia de talento, disposição, de vontade de ajudar na causa de Deus. A gente fica muito feliz de tê-los aqui. E a gente tem um presente para vocês, só que a secretária não está aqui hoje, então eu não sei onde é que o presente ficou, mas um dia vocês vão receber o presente, tá certo? Aí a gente faz uma oração oficial aqui, pode ser? Ou querem orar agora? Pode esperar o presente, ok. Porque começou o verão. Para garantir o presente. Vai que a gente esquece, né? Mas a gente está muito feliz de estarmos recebendo. Dilei está por aí? Olha aqui. Está aqui. Está com um filhão aí também. Então a gente está muito contente de estarmos juntos aqui na casa de Deus. E é sempre um motivo de alegria e gratidão juntarmos forças aí para fazermos a causa do Evangelho em língua portuguesa cada vez mais forte aqui no sul da Califórnia. Tá certo? A gente tem que fazer um compromisso aí de missionário, né? Quase que saiu um missioneiro aqui agora, um compromisso missionário de fazer a causa expandir, né? Existem tantas outras igrejas étnicas aqui na região, igrejas indonésias, igrejas filipinas, coreanas, japonesa, e eu já fui em algumas delas e me impressionava assim, o tamanho. E eu pensava, um dia a igreja brasileira vai crescer a esse ponto para dar oportunidades a cada vez mais pessoas de conhecerem a Jesus, tá certo? Você sabe que você veio para cá, não foi por conta de estudo, não foi por conta de trabalho, não foi por nada disso. E isso Deus usou para que você viesse somar forças para que a gente pudesse juntos aqui pregar o Evangelho aos nossos semelhantes, tá bom? Nós temos hoje uma mensagem bíblica e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, e você vai encontrar aí uma parábola, algumas parábolas nesse capítulo, mas a gente vai focar em uma, capítulo 13 de Mateus. Ok, obrigado. Já está aqui o nosso PowerPoint, ok? Nós estamos capítulo 13, vamos ler a princípio os versos 1 até o 9, que é a parábola completa, a parábola do semeador. Você já conhece essa história, eu sei que vou contar uma história já bastante conhecida e a gente vai buscar algumas informações importantes acerca do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Como é que nós nos relacionamos com a palavra de Deus? Como temos nos relacionado com ela? E nós vamos aqui estudar um pouquinho essa parábola. Capítulo 13, verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas,
e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós escutamos uma parábola, como eu disse, já bastante conhecida, e nós procuramos entender o porquê que Jesus proferiu essa parábola. Qual foi o motivo de Jesus ter proferido essa palavra? Essa parábola? Onde que Jesus estava? Eu sei que você é um conhecedor, assim como a Rosalva, que já caminhou por toda essa terra aqui. Eu sei que você é um conhecedor profundo da terra de Israel, e só de ver essa foto você já identifica que lugar é esse, não é verdade? Não? Esse é o Mar da Galileia, ok? Que não é exatamente um mar, é um lago, né? E aí está um local onde Jesus passou grande parte do seu ministério. Muitas pregações, situações que a Bíblia, que os evangelhos relatam, se deram aí nessas redondezas. E aqui você vê aí no mapa algumas linhas traçando aí algumas viagens, a travessia desse corpo d'água, né? E você pode ver aí que Jesus, de fato, teve uma atividade intensa nessa região. Aqui diz que Jesus saiu da casa. Aí nos leva a voltar um pouquinho na história para entendermos onde é que Jesus estava. Um pouquinho antes, no capítulo 12, estava Jesus pregando numa casa, e as pessoas foram até essa casa e encheram esse lugar, ao ponto que relata Marcos que Jesus e seus discípulos não podiam sequer comer. As pessoas não davam espaço para Jesus sequer se alimentar, para ter forças, para continuar o seu ministério. Interessante que a situação se tornou tão extrema e até imagino que perigosa, não somente pela questão física, da falta do alimento, mas também porque junto com aquela multidão existiam pessoas que eram contrárias a Jesus, estavam buscando formas e meios de atacar Jesus, de perseguir Jesus, de fazer alguma coisa contra Jesus, porque eles tinham suas desavenças com a mensagem de Cristo. Então, Jesus, nesse lugar, recebe a notícia, enquanto pregava, que a sua mãe e seus irmãos estavam fora da casa, querendo falar com ele. Você conhece também essa situação. E quando Jesus recebe a notícia de que os irmãos e a sua mãe estão fora querendo conversar com ele, querendo falar com ele, Jesus deu uma resposta bem surpreendente para todos nós. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei um pouquinho chocado, porque eu pensei que Jesus estava um pouquinho mal criado naquela situação. Porque Jesus disse assim, olhou para aqueles que estavam ali ao seu redor e disse: olha, aqui estão meus irmãos e minha mãe, porque são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nessa expressão, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, nós encontramos aí o tema geral dessa sessão do Evangelho. Nós encontramos qual é a grande questão envolvida nessa história. O evangelista Mateus, ele dá sequência dizendo que naquele mesmo dia Jesus saiu para ensinar. Outra vez, as multidões chegam perto de Jesus, a praia deve ter ficado pequena, então Jesus entra num barco, se assenta, pede que os discípulos lhe afastem um pouquinho da praia, e as pessoas permanecem ali em pé, escutando os ensinamentos de Jesus. O fato de Jesus estar sentado é uma postura de um mestre, de alguém que de fato está ensinando aquele grupo. Então Jesus se coloca nessa posição de alguém que vai ensinar. E ensinar o quê? O que é que Jesus ensinava? Jesus ensinava a chegada do reino, Jesus ensinava a grandeza do reino, Jesus ensinava a ética do reino, Jesus ensinava tudo acerca do reino de Deus. É interessante que Deus havia estabelecido um meio para se tornar conhecido àquela gente. Por meio de muitas cerimônias religiosas, por meio de sacrifícios, por meio de ritos, de festivais, Deus se revelava ao povo.
Mas não demorou muito para que as pessoas transformassem aquilo que era a vontade de Deus em algo que tinha um fim em si mesmo. O que é que eu quero dizer? As pessoas colocaram as cerimônias que falavam acerca de Deus no lugar do próprio Deus. Assim como nós podemos fazer, é ainda um risco para cada um de nós colocarmos coisas que são boas, que até podem falar acerca de Deus, no lugar do próprio Deus. Então, quando Jesus se apresenta dizendo, chegou o reino de Deus, sabe o que é que essas pessoas que fizeram essa mudança de colocar as cerimônias no lugar do próprio Deus faziam? Dê-nos um sinal. Jesus anunciava, chegou o momento da salvação, eu sou o Messias prometido, mas as pessoas não conseguiam reconhecer a esse Jesus. Estavam sempre pedindo um sinal. E agora eu vou usar uma expressão que talvez pareça contraditória quando nós usamos essas duas palavras juntas. Então Jesus, com uma simplicidade exuberante, não é verdade? Parece que não combina muito, simplicidade com exuberância. Exuberância dá a ideia de uma coisa mais complexa, mas Jesus, numa simplicidade exuberante, ele apresenta essa parábola para explicar e para tirar algumas interrogações que estavam pairando ali na cabeça dos seus seguidores. Uma das grandes questões que os discípulos tinham, eles tinham muitas questões acerca de Jesus, era devido a essa postura não esperada por parte do Messias. Eles já haviam reconhecido, olha, esse homem, ele não é um homem comum. Ele é o Messias prometido, os discípulos, os seguidores mais próximos de Jesus. Mas eles ainda não conseguiam entender perfeitamente a natureza do reino de Deus. Isso levou um tempo grande para que eles pudessem compreender um pouco melhor quem era Jesus Cristo. Naqueles dias, talvez uma pergunta que pairasse na cabeça dos discípulos era: por que esse homem que fala com tanto poder, ele não é seguido por todos que o ouvem? Por que esse homem que fala com tanta autoridade, por que esse homem que já tem demonstrado ter poder, porque ele cura, ele faz milagres, como que as pessoas ainda se colocam em oposição a ele? E essa era a grande questão envolvida nessa situação em que Jesus proferiu essa parábola. Entender essa parábola era vital para os discípulos. Se eles não entendessem essa parábola, eles não poderiam entender nenhuma outra mais. Então Jesus, ele fala com os seus discípulos acerca de coisas grandiosas, de maneira muito simples. Jesus então conta a parábola desse semeador. Jesus, quando censura os discípulos, a censura é sempre na direção de que eles eram demorados a entender as coisas. E, de certa maneira, eu me sinto até um pouquinho confortado com essa ideia de que os discípulos demoraram a entender um pouquinho a natureza de Jesus. Porque se eles que conviveram ali tão perto de Jesus, eles tiveram essa dificuldade, eu, quando olho para as minhas demoras para entender a vontade de Deus, eu não encontro consolo no sentido de me justificar por minhas falhas e por minhas demoras, por minha cabeça dura, não é nesse sentido, mas eu vejo que existe esperança para mim. Se os discípulos um dia puderam entender um pouco melhor e levaram a cabo a obra de Deus, ou seja, cumpriram a vontade do Pai Celestial, eu tenho esperança de que um dia minha cabeça vai finalmente se quebrar e vai se abrir para receber esse conhecimento de maneira profunda. De maneira profunda. Porque Jesus falava que o reino havia chegado, mas aos olhos dos discípulos parecia que as coisas não tinham de fato mudado. Qual é a diferença? Jesus chegou anunciando o reino, mas o que de fato mudou? Porque vocês sabem as expectativas que o povo judeu tinha naquele tempo acerca do Messias. Existia um grupo de pessoas que esperava um Messias ético, espiritual. Esses eram os fariseus. Eles tinham a expectativa de que esse Messias viria e ele ensinaria as pessoas, aconteceria uma grande reforma no meio do povo e todo mundo passaria a obedecer à lei de Deus de maneira perfeita. Mas parecia que as pessoas não estavam mudando assim, né, numa velocidade tão grande. E eu imagino que é por essa razão que os fariseus estavam o tempo inteiro, como diz lá na minha terra, no Nordeste, estavam futucando Jesus, estavam provocando Jesus, sempre perguntando, olha,
o que é que nós vamos fazer com essa mulher adúltera aqui? A lei diz para apedrejar. O que é que nós vamos fazer com ela? Sempre colocando Jesus em xeque em relação ao sábado. Olha, os seus discípulos estão aqui debulhando espigas. Isso é permitido fazer no sábado? Você cura no sábado? Isso é permitido? Você não está quebrando a lei? Todo o tempo eles provocando Jesus para mostrar que Jesus não era o Messias, porque ele, na interpretação dos fariseus, Jesus quebrava a lei. Ele não seguia a lei com perfeição, portanto, não podia ser, de fato, o Messias. Existiam os zelotes que também tinham a expectativa de receber um Messias lutador, um guerreiro, um conquistador, alguém que poderia liderar um exército, liberar o povo ali, libertar o povo das mãos dos romanos e então assentar-se num trono humano, um trono de um reino aqui dessa terra. Por essa razão, Jesus, por tantas vezes, disse, olha, meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então, Jesus profere a parábola para que as pessoas pudessem entender qual era a natureza do reino de Deus, qual era a natureza de sua missão e o que é que ele estava fazendo aqui, o que é que Jesus andava fazendo aqui. Parece que minha bateria acabou aqui. Vocês podem passar para mim? Essa é mais ou menos a cena, né? Tentei encontrar aqui uma imagem para vocês. Jesus ilustrava, né, seus sermões, ele mostrava imagens para as pessoas, e talvez para ficar um pouquinho mais fácil para a gente, talvez essa foi algo parecido com a cena ali. As pessoas em pé na praia, Jesus sentado num barco, ensinando a palavra de Deus. E essa é uma imagem atual ali da região do Mar da Galileia. Está um pouquinho verde ali, né? Não sei se nos tempos de Jesus era assim, mas provavelmente Jesus estava contemplando assim as montanhas e deviam haver trabalhadores rurais ali trabalhando no campo, trabalhando na semeadura do campo. Jesus ele usava de imagens que eram muito reais para as pessoas. Jesus falava de sementes para uma cultura que estava habituada a plantar sementes. Era uma cultura agrícola. Então Jesus sabia que as pessoas iriam entender, poderiam entender, se tivessem boa vontade e desejo de fazer a vontade de Deus, poderiam entender. Essa era a grande questão. Muitos daqueles que se opunham a Jesus porque não entendiam as suas palavras eram ignorantes culposos, eram ignorantes deliberados, eram ignorantes voluntários. Eles queriam continuar dizendo não a Jesus, mesmo que Jesus demonstrasse a verdade, eles continuavam dizendo não a Cristo, porque eles eram contrários àquilo que Jesus ensinava. Então fechavam os olhos e cerravam os ouvidos para de nenhuma forma serem alcançados por aquilo que Jesus estava ensinando. Pode passar mais um, por favor? Aqui nós encontramos um trecho do Espírito de Profecia, Parábolas de Jesus, que diz assim: portanto, todos os que são chamados a unir-se a Cristo devem deixar tudo para segui-lo. Agora já se referindo à parábola em si. Devem deixar tudo para segui-lo. Observem o que diz o texto. É deixar algumas coisas da vida? Não, é uma mudança completa, é um giro de 180 graus. Relacionamentos antigos precisam ser rompidos. Eu não sei se você teve que fazer isso para então fazer a vontade de Deus. Se você teve que cortar alguns relacionamentos que eram relacionamentos que não lhe permitiam seguir adiante na caminhada com Jesus. Relacionamentos antigos precisam ser corrompidos, projetos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas, com trabalho e lágrimas na solidão e no sacrifício. A semente deve ser semeada. A semente deve ser semeada. Jesus provavelmente estava olhando ali as montanhas próximas e começou a dizer: olha, um semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear. Por que saiu? Vocês acreditam que naquele tempo as pessoas tinham que viver em lugares, em cidades muradas, para ter um pouquinho mais de segurança? Talvez nos dias de hoje imaginar que você tinha que murar não a sua casa, mas a cidade inteira para se proteger de saqueadores, de homens violentos, de pessoas que vinham para roubar, matar, destruir tudo. Pois é, então o semeador,
Ele muitas vezes precisava sair da sua casa, e não somente sair da sua casa para a rua, mas sair da cidade para ir ao campo, num lugar um pouquinho menos protegido, para trabalhar e gerar o fruto que seria o sustento daquele lugar. Assim somos nós, e assim também foi Cristo, quando saiu das cortes celestiais, saiu lá do céu, e veio a esse mundo, um lugar completamente inóspito, um lugar que era contrário à natureza dele, um lugar que era dominado pelo pecado. Tantas pessoas lhe opuseram, havia um inimigo também espiritual por trás de todas as ações dos homens ali, que eram contra Jesus. Então Jesus, esse semeador, ele saiu a semear a sua palavra nessa terra. Ele veio para plantar sementes que iriam produzir frutos para a glória de Deus, queria produzir frutos de vida e salvação para todos nós. Você pode passar mais um aí, por gentileza? Então está aí a figura de um semeador que saiu a plantar as suas sementes. Eu gostei dessa figura, é um semeador aí bem estiloso, né? Então sai esse homem com seu bornal, cheio de sementes para plantar, para produzir frutos. Esse é o desejo. E o que seria então, o semeador é Cristo, mas o que seria então a semente em si? Já falamos, a palavra de Deus era a mensagem de Jesus Cristo, era aquilo que Jesus estava anunciando, era aquilo que Jesus estava apresentando. Pode passar mais uns aí, ok? Aí está a figura de uma semente. Mais um, por favor. Mais uma tela, ok. Agora, o que são os tipos de solo que Jesus mencionou em sua parábola? Quais foram os tipos de solo mesmo que Jesus mencionou? Algumas sementes caíram à beira do caminho. E para a gente hoje, que vive num lugar onde quase tudo é asfaltado, pensar nesse caminho aqui da Bíblia é um pouquinho mais estranho, né? Mas vai para o parque daqui a pouquinho comer juntos e a gente vai ver em algum lugarzinho ali no meio da grama, tem sempre um lugarzinho pisoteado. As pessoas passaram seguidamente ali, o solo ficou bem mais rígido e então a grama morreu. Não há espaço para crescer nenhuma vegetação porque o solo já não apresenta as condições necessárias para isso. Se cair qualquer semente ali, vai ficar exposta ao calor do sol, vai ficar exposta às aves e logo, logo vai desaparecer, não vai dar nem tempo de crescer. Então, Jesus falou que parte das sementes caíram nesse tipo de lugar. Jesus está falando do tipo de recepção que as pessoas fazem à sua palavra. Jesus fala de 4 tipos de recepção, 4 tipos de aceitação de sua mensagem. Lembra os discípulos perguntando por que será que nem todo mundo segue a Jesus? Jesus agora está explicando a natureza dessa rejeição por parte da maioria, quem sabe. Mais um, por gentileza, Jesus também fala... daqui a pouco a gente volta nos solos, tá bom? Jesus também fala dos frutos, que é a reação positiva daqueles que aceitavam a Jesus e sua mensagem. E também Jesus, mais um, por gentileza, Jesus também falou de uma colheita aí de 100, 60 e 30. Se você fosse um agricultor naquele tempo de Jesus, você ia entender que Jesus estava falando de uma colheita extraordinária. Aquela semente que caiu num bom solo vai produzir muito mais do que o esperado, vai ser algo abençoado, vai ser algo abundante, assim como nós gostamos que aconteça quando a gente planta alguma coisa, qualquer esforço que a gente faz, a gente gosta de ter os bons frutos sendo colhidos numa sequência. Por favor, a próxima tela. Então, nós temos aí os 4 tipos de solo. Caminho, um solo pedregoso, os espinhos, e também temos uma boa terra. Jesus agora foca nesse tipo de solo, porque os discípulos, como eu disse a vocês, eram um pouquinho demorados a entender as coisas. Então, eles perguntaram a Jesus, por que você fala assim por parábolas? Essa era a questão. Por que você fala nesses termos assim que a gente não entende? E então Jesus passa a explicar a razão por que fala por parábolas, mas também passa a explicar a parábola em si. Como eu disse, à beira do caminho, não há condições para que uma semente possa crescer. Você sabe que a semente só vai produzir se ela for colocada nas condições ideais para que isso aconteça. Mas Jesus fala algo
que nos intriga quando ele menciona esse tipo de solo. Se a gente for um pouquinho mais adiante na leitura do texto, vamos ao verso 19. Acompanhem comigo aí. No verso 19, Jesus ele começa a explicar, e ele diz assim, ó, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, Jesus está falando que existe a questão da condição do solo, mas Jesus menciona aqui uma outra coisinha bem importante de se notar. Aqui Jesus fala que, às vezes, a semente no coração de alguém não cresce, porque existe uma ação maligna que impede esse crescimento. Existe uma ação intencional, proposital do inimigo de Deus para impedir que a semente que ele planta em nossos corações não produza, não germine, não cresça. E se nós olharmos bem, atentamente, nós vamos descobrir que o inimigo de Deus tem muitos agentes nessa terra. Eu, nos meus evangelismos aí, ao longo da minha vida ministerial, mas um evangelismo especial, antes de me tornar pastor, eu fui enviado à cidade de Petrolina, lá no sertão pernambucano, e assim, era tipo Califórnia, bem calor, eu perdi muitos quilos, eu já não tinha muita coisa para perder, mas eu perdi muitos quilos, a ponto da minha esposa ir me visitar e não me reconhecer quando chegou, porque eu estava bem queimado e bem magro, porque eu tinha que caminhar muito. Eu caminhava 3 quilômetros para chegar no local de pregação, e no bairro eu caminhava por todas as ruas do bairro, eram várias quadras assim do bairro que eu estava evangelizando. E eu visitava todo mundo que ia no meu auditório à noite. No dia seguinte, eu passava na casa de todo mundo. Eu me tornei meio que já contei para você, eu me tornei meio que um Xuxo dos baixinhos, assim, lá naquele bairro, porque as crianças todas me conheciam. Quando eu passava na rua, vinham essas crianças me abraçar, porque a gente fazia um programa com eles, né, com as crianças e tudo. E as crianças vinham me abraçar, os pais ficavam perguntando quem é esse homem aí, que às vezes nem sabiam de onde me conheciam. E era uma festa. E não era raro nesse contexto eu estar pregando durante a noite e ver, assim, a gente vai olhando, né, para os olhos, assim, para o rosto das pessoas, a gente vai vendo o nível de interesse que as pessoas vão demonstrando. Principalmente para esse público que está ouvindo essas coisas pela primeira vez na vida. Então a gente vai vendo quem está estranhando, quem está gostando, quem está impressionado, quem está se aborrecendo, a gente vai percebendo tudo. E eu percebia que alguns deles estavam assim, super animados ali com a pregação do Evangelho, com a Bíblia, estudo bíblico, todos animados. Mas quando eu ia na casa no dia seguinte, eu encontrava uma face completamente diferente daquela animação que eu tinha visto na noite anterior. E eu ficava curioso, como pode alguém em tão pouco tempo mudar daquela animação, daquele desejo por conhecer, por alguém que se tornou indiferente em tão poucas horas. E alguns diziam assim, não, quando eu saí ontem, Caio, né? Eu não era pastor. Quando eu saí ontem, Caio, eu encontrei uns amigos aqui na rua e a gente foi ali no bar e a gente acabou passando a noite por lá. E assim, sabe aquele, como a gente diz assim, aquele banho de água fria na pessoa? O inimigo de Deus, ele vai usar de muitos meios. Esses pardaizinhos que vêm comer as sementes são muitos e são diversos. Um deles é a crítica ferrenha. A gente vem à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor e a gente ouve. Mas quando a gente retorna para casa, a gente encontra motivos para comentar, não da palavra de Deus, mas encontra motivos para comentar acerca da maneira como foi apresentada a mensagem, da roupa que estava vestindo o pregador. A gente encontra 1001 razões para não chegar no ponto central. A gente fica nos arredores de forma que os efeitos produzidos pela palavra de Deus no coração se esvanecem. A gente nem percebe, a gente se envolve em conversações que são alheias a tudo aquilo que a gente escutou,
E quando a gente percebe aquela impressão que os anjos de Deus estavam trabalhando para colocar no seu coração, aquilo tudo se desfaz. E a decisão não se toma e a mudança não acontece. Esse é o solo à beira do caminho. Essa é a ação de Satanás. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, nós estamos tomando um lado nessa batalha espiritual que existe. E nós vamos ser açoitados, nós vamos receber os dardos inflamados do inimigo, nós vamos ser atacados, e ele vai usar muitas coisas para tentar tirar do coração da gente aquilo que é a vontade de Deus. Jesus também disse, e nós vemos a explicação no verso seguinte, no verso 20, diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Já aconteceu isso também com você? Eu, quando olho para essa parábola, eu vejo meu coração em todas essas... Em diferentes momentos da minha vida, eu me encaixo nesses diferentes tipos de solo. Sabe, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e fica toda animada. Eu já convivi com muita gente assim, que se anima e vem e professa Jesus Cristo e batiza-se, faz tudo. Mas quando vem as adversidades, os problemas, a pessoa diz: não era isso que eu estava buscando. Eu estava fugindo de problemas, de adversidades, eu me abracei com Jesus para acabar com os problemas da minha vida. Só que não é isso que Jesus nos promete em nenhum momento, porque Jesus nos alertou: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca nos prometeu uma vida tranquila, no sentido de não termos problemas, não termos que enfrentar dificuldades, não termos que enfrentar lutas e muitas vezes derrotas. Em nenhum momento Jesus nos promete isso. O Evangelho não tem isso em suas cláusulas ali do contrato. Quando você assina o contrato do Evangelho, não está ali nas letras pequenas, você não terá nenhum problema. Não está ali. Vêm os problemas e as pessoas se escandalizam. Vocês lembram do jovem rico? Se aproxima de Jesus, e qual era o desejo do jovem rico? Qual era a vontade dele? O que é que ele expressou a Jesus? Primeiro, ele reconheceu Jesus como sendo bom. E Jesus disse: bom só existe um. Se você está me chamando de bom, então é porque você me reconhece como esse um, não é verdade? Ok? Vamos seguir adiante. Qual era o desejo do jovem rico? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Tudo isso eu já faço. Ah, é? Vai lá e vende todos os teus bens. De que maneira saiu o jovem rico da presença de Jesus? Triste. Porque não estava disposto a renunciar para seguir a Jesus. Esses do solo rochoso são aqueles que dizem: mas essa pregação é muito radical. Eu não estou falando do radicalismo verdadeiro, estou falando do evangelho puro e simples. Estou falando do evangelho em sua essência. Existe muita gente que considera o evangelho como sendo muito radical. E, de fato, os chamados de Deus são radicais. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é completamente contrária a dele. É sempre uma luta. Nós nos relacionamos com Deus e, ao mesmo tempo, travamos uma luta contra nós mesmos. Contra a nossa natureza. É uma luta, um conflito interno. Então sempre vai existir essa ideia de que o chamado de Deus é muito radical, porque vai ser radical mesmo. Aos nossos olhos, sim, vai ser radical, porque a gente vai ter que mudar muita coisa, porque a gente está vendo que a gente está andando num caminho errado, a gente está andando num caminho perigoso, um caminho que faz mal, e a gente vai ter que fazer muitas alterações para seguir a Jesus. E cada mais que a gente muda, mais a gente percebe que existe ainda mais coisas para mudar. E a gente vive sempre nessa ideia de que os chamados de Deus são radicais. O chamado de Deus para Abraão foi radical: sai do meio da tua parentela, vem, eu vou te levar para uma terra que você ainda nem conhece. Isso é radical. Isso é um chamado radical. E quantas vezes Deus fala aos nossos ouvidos
falando daquilo que precisa ser transformado na nossa vida, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que vivem ao nosso redor. Jesus continua a explicação e diz no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica de que maneira? Infrutífera. E aqui, meus amigos, falar disso aqui nos Estados Unidos é muito fácil. É muito fácil. Difícil pregar o evangelho aqui, nesse contexto. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos na ânsia, no desejo de termos uma vida melhor, não é assim? Que a maioria vem? Nós queremos ter boas oportunidades que os Estados Unidos oferecem. E logo começa a correria da vida, do ganha-pão, e aqui a gente sabe como louca é essa correria para trabalhar e ter com que se sustentar, e se parar não dá para se sustentar, e aquela agonia. Então falar desse solo espinhoso aqui é muito fácil. Porque a gente está acostumado com essa ideia de que nesse afã por conquistar as coisas que nós precisamos ter, mas obviamente alguns até extrapolam, né? Começam a se matar por aquilo que nem precisa. É o exagero, é o radicalismo do coração do homem, né? Que busca sempre mais e mais, nunca está saciado, ele sempre quer mais. Então, às vezes a gente luta e se mata para ter até aquilo que a gente não precisa ter. E isso tudo acaba que toma a nossa atenção por completo. E nós deixamos de meditar na palavra de Deus. Nós deixamos de nos relacionar com a palavra de Deus. E Jesus disse, olha, em algum momento, esses concorrentes... E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho desses concorrentes. Esses concorrentes são muitos. Sabe o que é que concorre com a palavra de Deus no nosso coração? Posso dizer para vocês o que é que concorre com a palavra de Deus no coração da gente? Você vai pensar em um monte de coisa aí, mas eu vou te dizer, vou resumir, numa palavrinha, o que é 4 letrinhas. O que é que concorre com a palavra de Deus no teu coração? Absolutamente tudo concorre com a palavra de Deus. Tudo é concorrente da palavra de Deus. Até as coisas boas. Até as coisas boas podem ser concorrentes da palavra de Deus. Nosso coração é tão deturpado, ele é tão distante de Deus, de forma natural, que até mesmo as coisas boas concorrem com a palavra de Deus pela atenção. Por isso que Jesus disse assim, olha, busquem em primeiro lugar. Em que lugar mesmo? Primeiro lugar. O quê? O reino de Deus, a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que até as coisas boas podem ocupar o lugar que pertence única e exclusivamente a Ele. Esse é o solo espinhoso. Você pode passar aí, tem um meme aí. Vocês gostam de meme, né? Vocês passam aí muito tempo na internet vendo memes. E disse alguém, né, que a internet veio para provar que a gente não ora, que a gente não tem muita vergonha. Já viram isso aqui? O solo espinhoso, né? Acho que ilustra bem. Jovem demais para pensar nas coisas de Deus, autossuficiente demais para pensar nas coisas de Deus, apaixonado demais para pensar nas coisas de Deus. Aí é o ciclo da vida, né, de um homem. Depois, cansado demais, está trabalhando muito para conquistar a sua posição profissional. Depois, ocupado demais para pensar nas coisas dele. Já está sentado naquela cadeira que ele almejou, já está estabelecido, mas agora está muito ocupado. E, finalmente, o quê? Tarde demais para pensar nas coisas de Deus. A gente não precisa chegar até esse ponto, não. Tá bom? A gente não precisa chegar até esse ponto. Mas, por favor, um slide mais, porque tem uma outra citação aqui do livro Parábolas de Jesus, e eu quero apresentar para vocês. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam, agora a gente vai entrar numa outra parte da mensagem. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística. Sabe, uma leitura alegórica da palavra de Deus. E eles faziam isso sobre muitas porções das Escrituras. Lembra que o problema era porque as pessoas não conseguiam entender, reconhecer Jesus como Messias? Então,
eles faziam essa leitura, essa construção mística sobre muitas porções das Escrituras, mas tem uma razão por trás disso. Porque os claros ensinos da palavra de Deus, e aqui está o motivo principal porque a Bíblia é tão atacada. Porque os claros ensinos da palavra de Deus lhes condenavam as práticas. Por essa razão, eles procuravam destruir-lhes o que da palavra de Deus? Destruir-lhes a força. Destruir, não é destruir a palavra de Deus em si, queimar a Bíblia por aí. O que é que eles faziam? Eles destruíam a força que havia na palavra de Deus. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa agora, e seja muito sincero ao responder mentalmente, não precisa responder audível, porque a gente não tem tempo para ouvir todo mundo. O que é que nós somos sem a palavra de Deus? Me responda sinceramente. O que é que nós somos sem a Bíblia? O que é que nós somos sem a palavra do Senhor? Eu vou dizer para vocês, eu não sou nada. Conhecendo a Bíblia, procurando entender essa Bíblia cada dia da minha vida, eu ainda sou um lixo. Imagine se fosse viver sem essa palavra na minha vida. Eu confesso a vocês que sem a palavra de Deus, eu não teria entendimento, eu não teria nenhuma sabedoria, eu só iria meter a cabeça na parede o tempo inteiro, porque é na palavra de Deus que eu encontro alguma luz para me guiar. A Bíblia, para mim, é uma bússola, é o meu GPS, é o meu Google Maps. É por onde eu me guio. Eu tenho meus conflitos, aí eu olho para a Bíblia e entendo, olha, eu tenho que, na realidade, baixar a minha bolinha. Eu tenho que sufocar a minha vontade, porque isso não é de acordo com o que Deus tem para mim. E se Deus está me pedindo isso, é porque certamente vai ter uma resposta mais clara do que eu posso ver agora. É por essa razão que qualquer teoria que diminua a força da Bíblia deve ser vista com muita, mas não pouca, muita cautela. Porque o conhecimento na palavra de Deus vai se construindo ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, mas às vezes do dia para a noite. Até mesmo um coração sincero, estudioso, ao encontrar-se com uma teoria que enfraquece o efeito da palavra de Deus, aquele coração enfraquece junto. Estava lendo um pouquinho sobre quando é que as crianças criam um senso de submissão. Estava curioso, quando é que uma criança aprende que tem que se submeter? Estava vendo que no início da vida a criança ela é egocêntrica, né? Ela quer a mãe somente para ela. Ela chora quando tem fome. Ela não se preocupa se a mãe está cansada, está morta. Né, Dani? E como Davi chorava. Como ele não se importava. Mas há um momento em que a criança começa a ter experiências, especialmente com o mundo fora, né, da família também, isso vai envolvendo escola, enfim, a criança vai entendendo que ela tem que baixar a cabecinha para algumas figuras. Isso é parte do desenvolvimento humano. Imagine se todo mundo aqui tivesse o nariz empinado e dissendo, não baixa a cabeça para ninguém. Imagine que tipo de mundo a gente ia viver. Ainda tem muita gente que é submisso às leis, submisso àquilo que é certo, submisso à vontade de Deus. E ainda assim esse mundo vai se sustentando por essa misericórdia divina. Mas se não fosse isso, esse mundo já teria se acabado, com certeza. E é interessante que nós que crescemos nos caminhos de Deus, nós que aprendemos a Bíblia desde pequenos, nós vamos sempre entendendo que nós devemos ser submissos à palavra de Deus. Mas o nosso coração, ele é muito... A Bíblia fala enganoso e não tem uma expressão melhor. Nosso coração é enganoso. E quando a gente encontra qualquer coisa que nos faça entender que nós, de alguma maneira, estamos acima da palavra de Deus, e nos tornamos juízes da palavra de Deus,
Isso para nós é uma tentação tão grande que a gente não pode imaginar. Eu vou dizer para vocês que naturalmente eu queria simplesmente, eu já falei algumas vezes, eu queria simplesmente ignorar algumas coisas que estão na palavra de Deus. Sabe uma delas? Não vou te dizer. Só para você ficar curioso. Mas não tem coisa na Bíblia que a gente olha assim, é tão bom que se não tivesse aqui, minha vida ia ser mais fácil. Quando a gente cai nesse terreno de areia movediça, a gente adere a métodos de interpretação, a gente acaba meio que sucumbindo ao nosso próprio orgulho. Eu controlo agora aquilo que me controlava. Poder. Talvez como Eva, que olhou para o fruto, e ao invés de ver, escutar a voz de Deus, olhou para o fruto e viu que ele era bom para dar entendimento e ser como Deus. Muitos dos movimentos que nós vemos hoje que enfraquecem a palavra de Deus são reflexos, são frutos de movimentos como o iluminismo, que colocou a razão como o Deus, colocou a razão como aquilo que era mais importante. Muito do que a gente lê hoje é baseado em teorias que vieram lá de séculos passados, que influenciaram a nossa cultura. E como foi dito na escola sabatina, quando a escuridão não é tão escura assim, aos nossos olhos pode parecer que não que está bem. Devemos tomar cuidado com qualquer coisa que enfraqueça o poder da palavra de Deus na vida da gente. Qualquer coisa. Mas Jesus disse que... Pode passar o próximo slide, por favor. Os rabinos daquele tempo não queriam obedecer e, por essa razão, destruíam o poder da palavra. Não é diferente em nossos dias. Não é diferente. É tanto que hoje existe Bíblia à la carte, não é? Ou melhor, igreja à la carte. Você escolhe que tipo de igreja você quer ir, você vai. Existem igrejas que pregam todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Até mesmo aquilo que claramente é uma visão distorcida da palavra de Deus. Mas Jesus, ele fala que existem reações negativas à sua palavra. Mas também existem aqueles que fazem do seu coração um solo fértil. Ele diz que essa boa terra é diferente das demais. O verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós vimos que existe uma ação demoníaca para arrebatar os efeitos da palavra de Deus no nosso coração. E é interessante que, quando nós pensamos nos agentes de Satanás para tirar o efeito do coração, da palavra de Deus, do coração de alguém, a gente sempre pensa no outro, né? Talvez Pedro pensasse no outro também. Vocês lembram de Pedro? Jesus perguntou assim: olha, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Ah, que tu és um profeta. Os discípulos responderam. Mas Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Que vocês dizem que eu sou? Então Pedro foi lá, estufou o peito, naquele jeitão dele, e disse: tu és o Cristo, é o Filho de Deus. E o que Jesus falou? Bem disseste, não foi o homem que te revelou isso, foi o Espírito que te revelou. Você falou agora inspirado pelo Espírito Santo. Pouquinho tempo depois, Jesus, eu vou para a cruz. Pedro disse: não, Senhor, o que é isso? Deixa dessa história. O que é que Pedro estava tentando fazer no coração de Jesus? Estava ou não estava enfraquecendo a força no coração de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda, Satanás. O mesmo homem usado pelo Espírito Santo. Arreda, Satanás. Que cuidado nós devemos manter ao semear a palavra de Deus? Jesus está falando
de um remanescente fiel. Jesus está falando de um povo que é diferente dos demais. Ao invés de seguirem rechaçando a palavra de Deus no coração, esse povo prefere fazer do coração um terreno fértil para receber as sementes do evangelho. É interessante que hoje em dia nós vemos, como eu falei, existem religiões à la carte, a gente encontra uma forma híbrida de evangelho. Se você já criou cavalos, você já deve ter ouvido falar na mula. A mula é um animal híbrido, não é? A égua é o resultado do cruzamento da égua com um burro, né? Um jumento. Então sai a mula, que é aquele animal que é mais alto do que um burro, mas não é tão grande como um cavalo. As orelhas são grandes como a do burro, né? Então tem as características das duas espécies ali. Mas uma coisa interessante acerca desse animal híbrido, e assim como a maioria dos animais que são híbridos, esse animal ele é estéril. Ele não produz fruto. Ele não pode reproduzir-se. Os evangelhos híbridos que a gente encontra por aí. Observem esses ditos ministérios. A maioria deles são inférteis. Não produzem fruto algum. Falta-lhe o poder. Nós somos semeadores, que saímos ao mundo, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Diferente da maioria que, quando ouve o chamado de Jesus, faz como no relato de João capítulo 6, versos 60 e o 66. Jesus contou para eles qual era o preço do discipulado. Jesus contou para eles, olha, se vocês amarem mais, isso aqui eu acho a coisa mais pesada, se vocês amarem mais a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, até seus filhos, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Quando Jesus fala isso, é tão duro que os homens dizem, que discurso duro é esse? Quem pode permanecer junto de Jesus? E nesse momento, muitos daqueles discípulos abandonaram Jesus, viraram as costas para Jesus. Jesus está dizendo que aqueles que têm a boa terra, que preparam o coração para receber a semente de Deus, são diferentes desses outros. Eles não se escandalizam, mas eles negam a si mesmos, tomam a cruz e seguem a Cristo, não importa o que eles lhe peçam. Eles seguem a palavra de Deus. Eles fazem a vontade do Pai Celestial. Eles se tornam mãe, irmãos e irmãs. Que Jesus falou, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós nos assemelhamos com Jesus, fazemos parte da sua família. Alguns, como no solo rochoso, chegam bem perto, mas não chegam a dar o passo final. Quais são os motivos? Pode ser desinteresse, pode ser desdém pela palavra de Deus, pode ser orgulho, pode ser tanta coisa. E na igreja e no mundo, nós temos todos esses tipos de solo. Nós temos toda essa variedade. E na qualidade de semeadores, sabendo que no mundo existe todos esses tipos de solo, e nós não temos a capacidade de julgar quem é cada tipo de solo, sabe o que nós fazemos? Ao invés de selecionarmos o solo que nós vamos plantar as sementes, nós jogamos as sementes com abundância em todas as partes. Ao invés de ficar selecionando para quem que a gente prega para todos, na esperança de que a semente possa cair em algum bom solo. Eu já me decepcionei várias vezes, porque solos que eu pensava que eram férteis acabaram não frutificando, e solos que eu pensava que eram intratáveis acabaram prosperando. Sabe, quando tem um parafuso enferrujado ali na estrutura e você precisa tirar e você acha que não consegue tirar. Outro dia eu fiquei sofrendo com o meu carro, decidi trocar o óleo do carro na minha casa, só que o parafuso lá estava remoído, estava todo coisado, e eu pensei que não tinha jeito, mas eu descobri que existe uma ferramenta que pode tirar aquele parafuso. Sabe aquele parafuso enferrujado que não sai de jeito nenhum, mas vem o óleo e você coloca ali, aquele óleo vai penetrando, e você consegue tirar? Muitas vezes o coração das pessoas são dessa maneira, a gente pensa que está enferrujado, que não tem jeito, mas vem o Espírito Santo, vem lá e faz a diferença, e a gente se surpreende. Quantas e quantas vezes eu apostei errado? Quantas e quantas vezes? Por isso, hoje eu tenho maior cuidado
Como dizem os maranhenses, cala-te boca. Quando eu profiro qualquer tipo de julgamento a qualquer tipo de pessoa, porque eu não sei. Eu, de fato, não sei o que se passa no coração. Pode passar o próximo slide, por favor? A grande pergunta para a gente finalizar é: quem sou eu nessa história toda? Que tipo de solo sou eu? Um solo onde a palavra de Deus frutifica ou aquele solo duro que rejeita, que não se prepara para receber a palavra de Deus? Eu quero dizer a você uma coisa. O coração bom para receber a palavra de Deus, escute bem isso aqui. O coração bom para receber a palavra de Deus não é o coração sem pecado. Não é o coração sem pecado. Mas é o coração honesto. Vocês lembram de Davi? O rei Davi? Não era um coração sem pecado. Mas era um coração honesto. Era um coração honesto. Defeituoso, meu Pai do céu, como o Senhor tem paciência. Mas era honesto na sua busca por Deus. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser honesto com Deus. E você vai ver uma promessa que eu quero apresentar aqui para vocês. Por favor, mais um slide. E esse é o final. Que todos que vêm a Cristo com o desejo de um conhecimento mais claro da verdade, a receberão. Todos que vão a Cristo com vontade de conhecê-lo de verdade, vão conhecer. Sabe qual é o nosso desafio? Um dia, o meu coração se tornou muito, mas muito duro para a palavra de Deus. Tão duro que eu não queria nem conviver com as pessoas que seguiam a palavra de Deus, que buscavam, estavam ali lutando junto com todos os outros para fazer a vontade de Deus. Eu disse, eu não quero fazer parte disso e me afastei completamente. E você deve se perguntar como é que o seu coração se tornou propício ou permitiu que a semente produzisse fruto outra vez. Qual foi o momento? Sabe qual foi o momento? Foi quando eu decidi ser um semeador. Quando eu conheci essa mocinha aqui. Ela era minha vizinha. Fio. E ela não conhecia a palavra de Deus, como eu tinha tido a oportunidade de conhecer. E quando eu me interessei em apresentar para ela, e nesse ponto da minha vida eu tinha desistido da minha salvação, eu dizia que para mim não tinha jeito, eu acreditava piamente nisso, para mim não tinha jeito mais. O solo estava duro, cheio de espinhos, acho que era pedra, espinho e dureza ao mesmo tempo. Mas quando eu me interessei em apresentar Jesus para ela, a jogar as sementes no coração dela, o que foi que aconteceu com o meu? Amoleceu. Sabe, está confuso, está meio lá, meio cá com Deus, te joga no terreno, vai jogar sementes, vai plantar, vai produzir no coração dos outros. E sem nem perceber, você vai ver que o grande semeador está plantando no teu coração. Sabe qual é o segredo para a vida espiritual da gente? A gente deixar toda a polêmica, toda a coisa de lado e vamos lá apresentar a salvação que a gente recebeu a outras pessoas. Quando isso acontece, os problemas da gente desaparecem, a gente vê o mundo de uma maneira diferente, a gente enxerga as pessoas, os relacionamentos de forma diferente e a gente vê a ação poderosa de Deus na nossa própria vida. Que Deus te abençoe a ser um semeador. Nós somos semeadores juntos, precisamos dar força uns aos outros. Muitas vezes um dos semeadores cai pelo meio do caminho, a gente vai lá, levanta e vai e faz birra, não quero ir, e você vai, e a gente vai levar você. É assim que a gente se ajuda. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para que todos esses semeadores possam jogar suas sementes em todas as partes e a gente possa conquistar outros semeadores para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, quando nós iniciamos esse culto, nós pedimos a Tua presença. Agora nós saímos aqui pedindo que o Senhor permaneça em nosso coração. Nós precisamos da Tua palavra para termos segurança, nós precisamos da Tua palavra para sermos guiados de acordo com a Tua vontade.
que nós sejamos usados por Ti simplesmente para fortalecer a Tua palavra em muitos outros corações. E enquanto realizamos a Tua vontade nesse sentido de falar aos outros daquilo que o Senhor nos mostrou, o Senhor tem nos feito viver, o Senhor transformou em nossa vida, quando nós falarmos para os outros, nós vamos ver a Tua ação poderosa. Nós vamos ver vidas sendo transformadas, ao mesmo tempo em que a nossa vida é confirmada ao Teu lado, de acordo com a Tua vontade. De maneira especial, Senhor, nós pedimos por nós, que somos pais. Necessitamos de Tua sabedoria, Pai, para que fortaleçamos a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Eles são nossos observadores, Pai. Tudo aquilo que nós comentamos, tudo aquilo que nós falamos, pode ter um efeito positivo ou negativo. Assim como foi lá na vida de Pedro, Senhor, ao lado de Jesus. Uma hora falou algo que fortaleceu, no outro momento enfraqueceu. Nós queremos ser aqueles que fortalecem. Por isso nos dê sabedoria com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos de fé, com aquelas pessoas que nós vamos entrar em contato lá fora, que o Senhor nos use unicamente para a Tua glória, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.